A gente já se conhece tem bastante tempo, né? Muito. A gente se conheceu na faculdade, eu fazia administração no IBMEC, que depois virou INSPER aqui em São Paulo. E eu comunicação na SPM. A gente se formou, eu fui trabalhar na empresa dos meus pais, aí uma empresa de cosméticos de mais de 25 anos. E eu entrei no segmento da beleza, trabalhando na Mary Kay, na área de marketing e comunicação. E fiquei por 5 anos até tomar a decisão de morar fora e fazer uma especialização em marketing na UC Berkeley. E aí, coincidentemente, eu também fui para os Estados Unidos, fui fazer um mestrado, um MBA na Babson College em empreendedorismo. E fiquei lá por muitos anos, morei 8 anos nos Estados Unidos, passei aí por consultoria e finalmente cheguei na Givaudan, que é a maior casa de perfumaria do mundo. Fui trabalhar em Nova York ao lado de grandes perfumistas e foi paixão à primeira vista pelo segmento. Depois disso eu voltei para o Brasil, decidi voltar depois que meu primeiro filho nasceu. E a Mary Kay me convidou para tocar todo o desenvolvimento de perfumaria para a América Latina. Foi quando a gente se reencontrou. Nesse meio tempo eu já tinha trabalhado em diversas empresas. Voltei para o Brasil, trabalhei em diversas áreas de comunicação e marketing em outras empresas e voltei a trabalhar novamente na Mary Kay. E aí um dia entro na sala da minha diretora de marketing aqui no Brasil e encontro com a Lari sentada na mesa, esperando ali, tinha acabado de chegar para começar esse trabalho incrível que ela fez na Mary Kay durante alguns anos. E aí foi isso, né? O começo da nossa história, acho que ali surgiram muitos questionamentos, muito pensamento, muito brainstorming do que podia ser feito diferente nessa indústria. Foi a primeira sementinha que foi plantada, acho que para nascer a AMI, e mais do que tudo, o desejo da gente trabalhar juntas, construir algo juntas e começar, quem sabe, um empreendimento no futuro. Bom, a AMI nasceu de uma grande paixão por perfumaria. Isso vem muito da minha história, que começou lá em Nova York, trabalhando ao lado de grandes perfumistas. E a verdade é que o Brasil é o segundo maior mercado de perfumaria do mundo, né, Lu? E o brasileiro é simplesmente completamente apaixonado por perfume. A gente precisa de perfume no dia a dia, a todos os momentos, depois do banho, para sair. É algo que traz conforto, que traz frescor, que traz confiança, que traz quase um amuleto para a gente conseguir aí viver o nosso dia a dia. E no meio de tudo isso, a gente tem um mercado deficitário, onde você tem marcas que são muito mais massivas e não trazem a qualidade que o consumidor espera, a inovação que o consumidor espera, fazendo até com que muitos tenham aí que consumir marcas internacionais, pegar um avião, comprar lá fora, uma vez que aqui é muito caro. A gente tem perfumistas incrivelmente talentosos, mas que não têm, como fala, liberdade criativa para realmente trazer inovação. E foi aqui que a AMI nasceu, com o propósito de trazer uma alta perfumaria para o Brasil, algo que o brasileiro tem orgulho de usar, de altíssima qualidade e que traga essas novas rotas olfativas. Então a gente convidou, por exemplo, 3 grandes perfumistas brasileiros para criar rotas super inovadoras e a nossa visão é essa, que a gente consiga colocar o Brasil num patamar um patamar global de verdadeira inovação olfativa do que ser completamente um mercado consumidor. E trazendo isso com uma experiência muito diferenciada. Porque já que é para fazer diferente, a nossa ideia era também levar uma experiência totalmente diferente para o consumidor na hora de escolher e comprar um perfume. Então a gente criou uma experiência sensorial e educativa pela perfumaria, onde o consumidor ele primeiro conhece e percebe e observa o que cada perfume está despertando nele, qual a emoção, qual o sentimento, para depois escolher realmente o perfume preferido. Então, a nossa ideia, a nossa proposta é que seja uma escolha mais consciente, mais verdadeira e baseada mais em sentimento, em sensação e não uma compra automática. Então, esse é o convite que a gente faz e que a gente verdadeiramente vive isso no nosso dia a dia, desde que a gente fundou a AMI. E um dia a dia que já tem aí 12 meses de história full time, desde que a gente saiu, pulou de cabeça nesse projeto. E aí um dos primeiros desafios que a gente teve foi realmente levantar capital, levantar nossa primeira rodada anjo, ainda mais para um business que é de consumer, então ele é capital intensive. E foi aí que começou a nossa história com a remessa online também, né? E naquele momento a gente estava levantando rodadas de investimento anjo e uma das investidoras que se interessaram e viram uma grande oportunidade de investir na AMI é uma brasileira, mas que mora fora, mora nos Estados Unidos, na cidade de San Diego. E aí começou a história de como trazer esse montante do investimento para o Brasil de uma forma rápida,
para nossa conta, para a gente investir na AMI. E que saga que foi, né? Foi mesmo uma saga. A gente buscou orientação no nosso, enfim, banco, e foi muito complicado. Então, a nossa solução foi procurar remessa online e foi uma surpresa incrível do início ao fim, né? Sem dúvida. Acho que foi interessante aqui nesse momento foi realmente ver, sabe, como uma nova empresa, uma startup pode trazer muita coisa nova para todos os tipos de mercado, né? Foi até uma inspiração para nós, eu diria, mas de ver como é possível desburocratizar, como é possível dar um atendimento de alta qualidade, fazer o consumidor do outro lado, independente de tão complexo seja a transação, se sentir confortável e confiável de que tudo vai dar certo no final. A gente teve contatos com a equipe da Remessa Online, por telefone, por e-mail, e não só a agilidade e a vontade de querer solucionar foi incrível, mas o como foi feito isso, né? Então, em momentos, não existia conflito, né? Realmente a gente sentia que a equipe da Remessa Online estava do nosso lado para tentar solucionar o mais rápido possível e nos deixar também confiante de que esse dinheiro ia chegar rápido. Então, a gente viu na prática comportamentos como passar a mão no telefone e não tinha nenhuma novidade com relação ao processo, já estava tudo encaminhado. Mas simplesmente para falar, olha, Luciana, fica tranquila, está tudo caminhando bem, está dentro do prazo, quer dizer, dá aquela sensação de segurança que para o empreendedor já é um ambiente tão inseguro, né, e tão montanha-russa. Então, esse cuidado que eles tiveram foi realmente espetacular. Bom, tomada a decisão de empreender, aí começaram os desafios. Então, colocar a empresa de pé, fazer toda a produção de perfumaria, com o know-how e com a experiência que a gente teve, não foi uma tarefa difícil, mas a gente começou realmente a sair da zona de conforto no momento de apresentar o projeto para a captação de investimento, que era algo que a gente realmente precisava desde o início. E aí nessa jornada por investimento, acho que vem grandes desafios específicos para as mulheres. Para começar, que é um ambiente onde a grande maioria são homens, né? Então, desde os empreendedores em si, né, da aceleradora que a gente está participando, a gente tem aí mais de 90% dos nossos colegas sendo homens, quanto na hora de conversar com o investidor. Então, você senta de um lado da mesa e do outro, são poucas mulheres que a gente conversou nesse começo de história, né? E acho que nesse sentido, o que está faltando no ambiente brasileiro é mais diversidade. Acho que a mulher traz uma visão de negócio diferenciada, traz uma sensibilidade que é importante, vê oportunidade em negócios, em indústrias que não são as indústrias mais óbvias, necessariamente, que está todo mundo olhando. Então isso também traz uma perspectiva bem interessante, mas que é preciso ter o contraponto do outro lado para poder enxergar e para poder entender esse olhar diferenciado. Então acho que o que eu diria que está faltando muito hoje é mais diversidade e um olhar mais sensível dentro desse ecossistema. E como ajudar nesse início, né? A gente buscou muita motivação e apoio das pessoas mais próximas a gente, então famílias e amigos, e desde apoio financeiro para investimento anjo, até apoio motivacional, energia, enfim, toda uma base emocional super importante no momento que você decide empreender, né? Porque não é fácil, é uma montanha-russa, quem empreende sabe que as inseguranças, as incertezas são enormes, do mesmo jeito que a super energia, a vontade de fazer diferente, ela caminha junto, né? Então a gente tem os nossos altos e baixos, e talvez mulheres tenham altos e baixos mais intensos do que homens, mas o ponto é importante buscar esse apoio de family and friends no começo, né, para estruturar o negócio. Não só da parte financeira, mas principalmente essa parte emocional que você falou, né? E aí, minha dica final para você é: acredite em você, acredite na sua ideia, acredite na sua história, no olhar único que você está trazendo para as coisas. E vai fundo. Se você tem vontade de empreender, pula de cabeça. Uma startup é pular de cabeça e ir construindo paraquedas enquanto você está caindo. Então não tenha medo. É o único jeito, é a única alternativa. E se tiver medo, pula com medo mesmo e vai, que tá tudo certo, vai dar tudo certo no final. Pra gente é uma vitória já ter conquistado tantas pessoas com a experiência AMI.
e sem dúvida é só o começo, nossos primeiros passos aí em rumo a mudar a perfumaria do Brasil.